Hoje eu gostaria de conversar com todos vocês que têm acompanhado as nossas aulas, as nossas mensagens, sobre um assunto que precisamos refletir bem. Tratando-se da palavra apóstolos, ou homens que ocuparam esse cargo. E o que me chama a atenção é que se houvesse um anúncio, precisa-se, para preencher este cargo na igreja, apóstolo, essa vaga estaria aberta até hoje, porque ela se encerrou com os apóstolos no primeiro século, mais ou menos. Daí para cá, não tem mais apóstolos, e você vai entender por quê. Ele diz na carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo 11, e ele mesmo estabeleceu, Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É interessante observar essa colocação que ele fez. Talvez para você não vai fazer diferença, mas o que Deus fez deve ser respeitado, Não vou tocar nesse assunto hoje, aprofundar, porque eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os pastores. Mas é interessante que os apóstolos foi estabelecido para trazer a mensagem revelada pelo Senhor, juntamente com alguns profetas da nova aliança, até ligando outros profetas da antiga aliança que mencionava a vinda do Senhor, profetizando já o período da igreja. Mas nós podemos observar que hoje, ao começar uma igreja, se usa evangelistas. Por que usa evangelistas? Porque os evangelistas vão anunciar o evangelho, as pessoas vão se converter, e uma vez que se converte, daí um período de tempo vai ser estabelecido os pastores. Não se começa uma igreja com pastores, e você vai entender por quê em um outro vídeo que eu vou colocar, tá bom? Quero falar hoje dos apóstolos. Por que essa vaga de apóstolo nunca mais foi preenchida? Primeiro, porque não houve necessidade. Segundo, é porque não existe condições das exigências exigidas pelo Senhor na igreja que ele comprou e que ele vai buscar. O homem de lá para cá tem feito muitas coisas com respeito a esse nome de apóstolo. Mas, na verdade, o verdadeiro apóstolo foi só aqueles primeiros homens que estabeleceu a igreja, onde se encerrou no primeiro século. Por que não pode ter apóstolo hoje? E você faz essa pergunta, e eu já fiz muito essa pergunta para mim. No livro de Atos, capítulo 1, no versículo 21 ao 26, nós vamos observar isso, que ele coloca de uma maneira bem clara para que a gente não erre. Mas, infelizmente, tem muita gente errando nos dias de hoje. Essa vaga continua aberta e ela não pode ser preenchida. Não pode, porque não existe nenhum homem com as credenciais exigidas pelo Senhor para poder preencher essa vaga de apóstolo na igreja. Na igreja do homem tem apóstolo, mas na igreja que Jesus estabeleceu, não tem apóstolo. Hoje, só no primeiro século. Um apóstolo, vamos dizer assim, ele precisa preencher esses requisitos, vamos falar assim, pois não há possibilidade, porque homens hoje não têm esses requisitos. Sabe que quando eles estavam com medo, trancado, vamos dizer, a 4 chaves, por causa da perseguição, Jesus já voltou aos céus, tinha mais ou menos uma assembleia de umas 120 pessoas. Provavelmente você já leu isso em Atos, capítulo 1, no versículo 15, ele diz bem assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: é necessário que achamos um outro homem que ocupe o lugar de Judas, que já havia se enforcado
e já tinha seguido o destino do qual ele fez com as suas próprias mãos, né? E não se arrependeu para voltar para o Senhor. E Pedro faz isso. Olha, dos homens que está aqui entre nós, não é nem das mulheres, porque hoje em dia existe apóstola, existe pastora, está tudo errado isso. Eu estou falando da igreja que Jesus estabeleceu, da igreja que ele vai buscar, né? É necessário, né? Vamos achar 2 homens que esteve com a gente, que está com a gente, para que a gente possa agora preencher de novo o quadro com 12 homens, para que a gente possa começar o trabalho. Estavam trancados aqui, né? Aí quando chega no versículo 21, ele diz bem claramente, você pode ver na sua Bíblia, que a primeira letra dessa frase, do versículo, é necessário. Ele já definiu, ele não deixou uma coisa mais ou menos, né? Mais ou menos. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João. Espera aí, como alguém hoje poderia batizar no batismo de João? João não está mais nesse mundo. Jesus não está mais andando fisicamente nesse mundo. Então, alguém que andou com eles, começando no batismo de João, que viu Jesus e viu Jesus ser ressuscitado, né, já ressuscitado, e ter visto Jesus subindo aos céus. É o que ele falou no versículo 10, desses varões galileus. Por que galileus? Eram todos da Galileia, né? Todos judeus. Aí ele diz que acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós quando estava andando, começando no batismo de João, até ao dia em que, dentre nós, foi levado às alturas. Um destes se tornem testemunha conosco da sua ressurreição. Você acha que hoje tem algum homem, ou depois do 1º século, teve algum homem que viu Jesus? Porque Jesus já no ano 33, né, por volta do ano 33, ele ressuscitou e subiu aos céus, né? Então nós podemos analisar bem como é que alguém hoje poderia ser testemunha, ter passado pelo batismo de João, ter visto Jesus ressuscitado, ter andado com aqueles apóstolos. Não tem condições, não há possibilidade nenhuma. Então essa vaga que hoje os homens estão estabelecendo um candidato que ocupa aquela vaga, ou se intitulando a si próprio que eu sou um apóstolo, não faz parte da igreja do Senhor. Então propuseram 2, acharam 2 homens. E ele dá o nome deles aqui. Ele diz bem assim, né? Então propuseram 2 homens, José chamados Barsabás, cognomen Justo, e Matias. Então esses 2 homens que aparecem com esses nomes aqui, percebeu que eles não acompanharam, as mulheres acompanharam, eles não chamaram mulher. A igreja vai ser preenchida com homens que têm essas qualificações. E eles acharam esses 2 para que pudesse preencher a vaga neste ministério apostolado. É um ministério específico, não é um ministério pastoral, nem o ministério dos evangelistas, é um ministério apostolado. Seria vamos dizer, os pioneiros em estabelecer a igreja e manter ela no começo para poder ensinar todas as coisas que a igreja iria praticar, porque Jesus já voltou aos céus e o Espírito Santo iria revelar para eles, para que pudessem estar mostrando o que a igreja deveria fazer. Aí eles diz, para preencher a vaga nesse apostolado, ou nesse ministério de apostolado, do qual Judas se transviou
indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Agora, volta de novo o quadro com 12, para que pudessem seguir os trabalhos que pertencem ao Senhor. A igreja, que pertence a Cristo, tem normas a ser seguidas. E estas normas devem ser respeitadas, senão ela não é a igreja que pertence ao Senhor. Senão, é uma igreja fundada pelo homem. A lei que está na nova aliança, a lei da liberdade, ela tem regras e normas, porque ela pertence a Ele, o único dono, que é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Mateus capítulo 7 tem uns versículos que são bastante duros, e sabe que milhares de pessoas vão enfrentar e vão repetir talvez essas próprias frases que tem aqui neste capítulo 7, que Jesus está mostrando para todos nós. Por quê? Vai chegar aquele dia que Jesus vai buscar a sua igreja, que ele estabeleceu através dos seus santos apóstolos que ele escolheu, e não há possibilidade hoje de preencher essa vaga, porque nenhum homem tem as qualificações exigidas pelo o que Jesus estabeleceu. Mas vai aparecer naquele dia muitos homens, muitas pessoas. Capítulo 7 de Mateus, no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. O que foi estabelecido na nova aliança é a vontade de Deus que estás nos céus. E Jesus veio e cumpriu à risca tudo que Deus havia determinado. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Tudo que não vem da palavra do Senhor vem do iníquo. Então é iniquidade. Então, o que Deus estabeleceu deve ser respeitado na sua igreja. A igreja foi comprada com seu próprio sangue. Eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto quando eu estiver gravando o próximo vídeo, falando sobre os pastores, que está tudo errado hoje. Basicamente, ninguém respeita mais os limites que Deus deu, As crenças, que o homem estabeleceu hoje, crendo em qualquer coisa, e as credenciais de um apóstolo, ela é mostrada com sinais e prodígios. Aí alguém pode falar, mas hoje o apóstolo faz tudo isso. Mas ele não tem todas as credenciais exigidas, como nós acabamos de ler em Atos capítulo 1. Não tem. Olha o que o apóstolo Paulo também falou, e dando uma resposta até bastante rude para a carta aos Coríntios, porque era uma igreja dotada de dons, porque recebeu a imposição de mãos do apóstolo, mas uma igreja que estava errando e errando mesmo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. O apóstolo Paulo aqui, ele deixa uma brecha para a gente poder entender o que é a igreja e o que é que os apóstolos praticavam. Ele diz no versículo 12, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O que os apóstolos podiam fazer? Os apóstolos podiam fazer as mesmas coisas que Jesus fez: ressuscitar mortos, curar doença física. Isso, tais homens podem até enganar você hoje,
Mas quando você vai olhar biblicamente, ele nunca andou com os outros apóstolos, ele nunca passou no batismo de João, ele não viu Jesus ressuscitado e ele não viu Jesus sendo levado aos céus. Então ele é um farso, ele é um farsante, ele é aquela pessoa que está enrolando vocês aonde vocês estão. E você não precisa ficar bravo comigo, porque é a Bíblia que está dizendo isso para alertar você e a mim a não dar crédito a tais homens, porque são farsantes. Infelizmente, no mundo todo, tem muitos homens que usurparam esse cargo e voltaram a preencher essa vaga, dizendo que é a igreja do Senhor, mas não é a igreja do Senhor. Não caia nessa. Seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa esperta e procure conhecer a mensagem que veio do Senhor para você também chegar aos céus, juntamente com aqueles que obedecem rigorosamente os ensinamentos do Senhor, para que você possa chegar naquele dia e agradecer a Deus, porque você disse não para muita coisa errada, desses falsos que têm procurado enganar a muitos. Que Deus nos abençoe, abençoe a mim e abençoe a você, para que possa ficar firme e firmado no propósito único, que é ficar dentro da igreja que foi estabelecida por Jesus, que está seguindo o que Jesus estabeleceu, começando por ele e através dos seus santos apóstolos, que viveram no primeiro século, e um deles, provavelmente o último que faleceu, foi João, o discípulo amado de Jesus, por volta do ano 90 a 96, último dos apóstolos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a manter a pureza espiritual.